Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 11. Eram 6 da manhã quando Vitória virou a última página do caderno. As anotações de Santiago acabavam ali, no fim de semana na Serra em 1993. Sua mente estava a mil. Queria entender o que aqueles episódios significavam e que relação teriam com o crime cometido anos depois. Afinal, por que mais Santiago diria ao pai para entregar o diário a ela? Aproximando os olhos, ela reparou nos pedacinhos de papel já amarelados, quase se desfazendo, presos à espiral enferrujada. Consultou o número total de folhas na contracapa, 450, e contou uma a uma para confirmar sua suposição. Havia apenas 322 ali. Atordoada, contou mais uma vez para confirmar, e constatou que faltavam mesmo folhas. Átila talvez soubesse de alguma coisa. Embora tivesse pedido que não o procurasse mais, ela pegou o celular e ligou. Não importava que ainda fosse cedo. Se o pegasse de surpresa, e ainda sonolento talvez fosse até melhor. O telefone chamou por 1 minuto inteiro sem resposta. Ela desligou e tentou outras 3 vezes, então decidiu ligar de novo mais tarde. Seguiu para o banheiro, onde tomou a medicação do dia sem se encarar no espelho. Mais uma vez, tinha dormido muito pouco. Seu rosto devia estar amassado. Era bem possível que as olheiras estivessem piores do que nunca. Mesmo assim, decidiu que não passaria nenhuma maquiagem. Era o rosto dela, e ninguém tinha nada a ver com aquilo. Concluiu que podia se dar ao luxo de mais algumas horinhas de descanso antes do trabalho e foi para a cama. De olhos fechados, tentou pensar da perspectiva de um menino chegando a uma nova escola, ansioso para fazer amigos e viver uma história de amor. Ela não tivera aquelas experiências. Na escola, sempre evitara conversar e não nutrir interesse especial por ninguém. As crianças cochichavam e apontavam para ela. Alguns garotos mais velhos a tinham apelidado de Iglander, porque havia sobrevivido à tragédia familiar. Sem conseguir dormir, Vitória levantou da cama e entrou no banho. Aos poucos, sua balança emocional se equilibrava. Além de tia Emília, seu belio Dr. Max, ela tinha arroz em sua vida. Mas algum mecanismo de defesa patético a impedia de se abrir um pouco que fosse com ele. Sentada na privada, passou a toalha áspera pela cicatriz enorme na perna esquerda, pouco abaixo da patela, sentindo as terminações nervosas que respondiam ao toque. Era doloroso, mas também fazia com que se sentisse viva. Encaixou a perna mecânica e vestiu o jeans largo, depois ligou para Arroz. Ele atendeu no primeiro toque. Vic, eu te liguei tantas vezes essa semana. Arroz, estou sendo ameaçada. O quê? Por quem? Quero instalar câmeras no meu apartamento. Você me ajuda? Eu? Claro. Ele disse, confuso. Vou ver o que consigo. Mas demora um pouco. Preciso o mais rápido possível. Ele pareceu pensar um instante. Enquanto isso, posso te emprestar meu telescópio. Ótimo, ela disse. Me encontra no metrô da Cinelândia em 1 hora. Posso levar na sua casa. Vitória não queria Arroz ali. É difícil montar sozinha, Vic. Ele insistiu. Ela suspirou. Anota meu endereço. Arroz esfregou as solas dos tênis fosforescentes no tapete para limpar a sujeira e entrou de cabeça baixa, com o rosto protegido pelos cabelos compridos caídos na frente dos olhos. Era evidente a barreira entre os dois. Ele não encostou nela. Não se aproximou para beijá-la ou abraçá-la nem fez perguntas sobre o que estava acontecendo. Em vez disso, comentou os livros na estante. O Médico e o Monstro é minha história de terror favorita. Deixou a bolsa grande com o telescópio desmontado em cima do sofá e, como um técnico contratado, pediu para ver a caixa de eletricidade. Havia algo de diferente nele. Parecia ainda mais alto e mais magro, como um tronco seco. Seu rosto fino e ossudo estava marcado por 2 olheiras profundas, e tinha deixado crescer uma barba rala que o deixava com uma aparência mais madura. Talvez finalmente estivesse disposto a assumir a idade, Vitória pensou. Mas as roupas eram as de sempre, bermuda de tactel laranja e camiseta preta com o prisma de The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Então,
Ela reparou na novidade. Arroz tinha pintado as unhas de preto. Talvez não tivesse amadurecido tanto, no fim das contas. Ao ver seu amigo no canto da cozinha, passando os olhos pelos interruptores do apartamento, Vitória teve certeza de que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Era como uma montanha-russa da qual ela não conseguia sair. Antes, o apartamento era um espaço sagrado, só dela, que ninguém mais podia acessar. Tia Emília tinha estado lá apenas uma vez, logo que ela se mudará, só para conhecer o lugar e para garantir que a sobrinha neta não tinha bebida alcoólica nos armários da cozinha. Então, em menos de uma semana, o Dr. Max tinha passado a noite com ela e agora Rose estava ali, com as mãos na cintura, analisando a fiação. Vitória não tinha muita certeza de que ele sabia o que estava fazendo, mas preferiu não perguntar. A distância entre eles a incomodava, mas era melhor do que a intimidade excessiva. Vou conseguir câmeras para você, a Rose disse depois de alguns minutos. Mas elas não vão ficar tão escondidas, por causa dos fios. Não tem problema. Vai me contar o que aconteceu. Melhor não. Você fez algo errado. Não exatamente. Sempre quis vir na sua casa, mas nunca pensei que seria desse jeito. A Rose uniu as mãos e estalou os dedos. Não gosto de ficar longe de você, Vic. Nem eu. E não gosto que me procure só quando precisa de ajuda. Mereço mais. Eu sei. Você tem alguém. Ela piscou os olhos, surpresa. Um namorado, um noivo. Ele continuou. Nunca falamos sobre esse assunto. O que isso tem a ver? Você me falou que foi ameaçada. Desculpa dizer. Mas você parece do tipo que se interessa pelo cara errado. Mas sou do tipo que não se interessa por ninguém. Vitória pensou, enquanto o sorriso de Jorge invadia sua mente. Contrariando-a, Rose pareceu ler algo em sua expressão. Quem é? Por favor, vamos falar de outra coisa. Ele balançou a cabeça e se afastou na direção da janela. Vai montar o telescópio? Vitória perguntou, incomodada com o silêncio. Sabe qual é o problema? Fico olhando para você e não entendo. Do que você gosta? Como veio parar aqui? Quem é você? Vic? Rose. Eu. Ele ergueu as mãos no ar, já sei, sem perguntas. Vou montar o telescópio. Desviando os olhos, ele prendeu a cabeleira em um coque volumoso e sentou no chão, abrindo a sacola. Vitória se serviu de um copo de leite e se recostou na bancada da cozinha, de braços cruzados. A Rose encaixava as peças e ajustava o foco do telescópio sem falar nada. De vez em quando, ela o flagrava observando-a discretamente, enquanto os dedos ossudos giravam uma roldana ou fixavam o tripé. Depois de quase uma hora, a Rose se levantou e chegou perto dela. Está pronto, disse. Então pediu um copo de leite também. Ela o serviu e puxou um banquinho próximo à janela. Inclinou o tronco, pressionando o olho esquerdo contra o telescópio. Recostada próximo a uma saída de esgoto, uma moradora de rua com 2 bebês de colo vendia chicletes e balas. Minutos depois, uma senhora baixinha se aproximou para lhe oferecer sopa. Vitória girou a lente, focalizando o posto de gasolina que havia na esquina mais distante. Enxergava até o uniforme dos funcionários. Obrigada, vai ajudar. Ela sorriu para a Rose. Eu entendi. Não se preocupe. Ele virou o copo em 3 longas goladas. Você me enxerga como amigo. Só isso. Vitória desviou os olhos e levou a mão à boca, arrancando as cutículas com os dentes. Tenho que ir para o trabalho. Rose, eu te acompanho. Ela suspirou. Não se preocupa, Vic. Ele disse. Vou respeitar seu espaço. Vitória se trancou no quarto para mudar de roupa. Pegou o caderno de Santiago, aberto sobre a cama com as páginas para baixo, e guardou na mochila. No bolso, guardou o canivete suíço, que agora era como um talismã sem o qual não saía. Em poucos minutos, descia as escadas conversando com a Rose. Ao longo do caminho, ele pareceu mais leve, talvez vitorioso por ter conhecido o apartamento dela. Contou histórias sobre 2 flagras recentes que fizera com o telescópio em Copacabana. Uma mulher com uma serra elétrica amarelo-ovo e um homem chegando de terno em casa, despindo-se diante do espelho ao som de uma música lenta e então se montando com um vestido dourado. Vitória achará as 2 histórias divertidas, mas deviam ser invenções dele. Despediram-se na estação carioca, entre camelôs, bancas de jornal e um pastor evangélico fazendo sua pregação. No Café Moura, a sensação de montanha-russa aumentou, como se o carrinho tivesse entrado em uma sequência de loopings. Jorge estava lá, na mesa de sempre, digitando no computador. Depois do que ela havia feito no dia anterior, esperava que ele buscasse outro lugar para escrever, ou que a esnobasse de propósito, caso continuasse frequentando o café. Mas Jorge não era nada vingativo. O rosto dele se iluminou ao vê-la chegar. Vitória não resistiu e lhe devolveu um sorriso tímido de canto da boca. Teve vontade de se aproximar e pedir desculpas por ter fugido no dia anterior, mas não o fez. Seu Beli perguntou como ela estava, então contou que havia visitado tia Emília naquela manhã, mas não mencionara nada do que havia ocorrido, como ela pedirá. Insistiu que Vitória deveria fazê-lo logo. Ela concordou e subiu para atender às mesas no 2º andar do café. Lá de cima,
observava Jorge trabalhando. À distância, notou como ele ficava bonito, compenetrado em seu ofício, introspectivo e com uma postura solene. Vitória trabalhou a tarde inteira, esforçando-se para manter a cabeça vazia. Vez ou outra, dava uma espiada lá embaixo, e seu olhar cruzava com o do escritor. Como num jogo, ela o desviava depressa, ou ele o fazia. Segundos depois, os dois voltavam a se olhar, rindo. Por volta das 5, seu Beli subiu ao segundo andar e avisou que havia uma ligação para ela no telefone fixo. Vitória ficou surpresa. Era raro que alguém ligasse para ela no trabalho. O psiquiatra era um dos poucos que tinham aquele número, então imaginou que fosse ele. Desceu as escadas. Apoiando-se na bancada do caixa, levou o fone ao ouvido. Vitória, aqui é o delegado Aquino, disse a voz do outro lado. Preciso que venha à delegacia o mais rápido possível. O pai de Santiago foi assassinado. Capítulo 12. Átila tinha sido encontrado morto naquela manhã. No dia anterior, Bruna, a esposa, e a filha tinham viajado bem cedo para resolver pendências no Rio de Janeiro. Pouco antes do almoço, elas haviam voltado e encontrado Átila no meio da sala, coberto de sangue. Bruna chamara a polícia na mesma hora, enquanto tentava esconder os olhos da filha, que gritava e chorava sem parar. Com a mochila abraçada ao corpo magro, Vitória escutava o delegado apresentar os fatos. Sua roupa, aquecida pelo sol brutal daquele dia, emanava calor, e o ventilador precário da sala não dava conta de diminuir o desconforto. Uma sensação estranha percorria seu íntimo. Não era medo ou ansiedade, mas uma impotência assustadora. Algo próximo do que os condenados deviam sentir pouco antes da execução. Como ele morreu? Ela perguntou, quando o delegado parou de falar. Aquino levou as mãos às têmporas. A facadas, disse, finalmente. E o rosto dele estava pichado. De preto? É. A vista de Vitória ficou nebulosa. Ela arregalou os olhos. Invadida por imagens dolorosas, Valentina com os dedos enrugados brincando na piscina da casa, mordendo o patinho de borracha. Valentina encarando o pai com a garganta aberta e tinta preta escorrendo pelas bochechas. Ela sabia bem como era. Ainda lembrava. Fixou os olhos num ponto distante para se manter desperta. Como está a menina? Quis saber. Sedada. Ao acordar no hospital, Vitória ficará perguntando à tia-avó sobre seus pais e seu irmão. Mesmo tendo visto toda a família morta, demorará alguns dias para assimilar a ideia. Talvez o mesmo acontecesse com Valentina. A culpa foi a primeira a vir à tona no caldeirão de sentimentos que dominava Vitória. De certo modo, ela era responsável pela morte de Átila e pela dor da menina. Sentiu a pressão baixar. Vocês se encontraram no domingo? Não. Aquino comentou. Como foi a conversa? Vitória deu de ombros. Normal. A palavra soava absurda em voz alta. Normal? Ele pareceu incomodado. Talvez ameaçador. Não. Ameaçador? Não. Ele me tratou bem. E você? Pode ter parecido ameaçadora a ele. Vitória não gostou do tom do delegado. Era como se fosse suspeita. Observou atenta o rosto magro e calvo dele, com aspecto fúnebre. Parecia um personagem de filme de terror. Por que está me perguntando isso? Aquino fez um gesto vago com a mão. Só quero saber o que conversaram. Vitória suava. Não queria mencionar o caderno, porque não queria que a polícia o apreendesse. Santiago acreditava que tinha sido abandonado pelo pai após a prisão. E o culpava por isso. Ela se esforçou para dizer. Átila não tinha notícias dele fazia anos. Então ele mentiu para você. Aquino abriu uma pasta bege sobre a mesa e pegou uma folha de dentro dela. Segundo Bruna informou, na semana passada o correio entregou um pacote para Átila. Era bem pesado e não tinha remetente. Foi ela quem recebeu. Mais tarde, o marido o abriu sozinho no quarto. Ela percebeu que ele ficou estranho na hora. Parecia perturbado pelo conteúdo. A mulher tentou conversar a respeito, mas Átila disse que o problema era só dele e que ia resolver sozinho. Ela preferiu não insistir. Agora há pouco, quando foi pegar uma roupa no armário para o marido ser enterrado, ela encontrou esse bilhete. Aquino estendeu o papel para Vitória. Como ela não fez menção de pegá-lo, ele o deixou sobre a mesa. A letra perfeita, arredondada, escrita em caixa alta, era a mesma do caderno. Ela leu movendo os lábios tensos, mas sem emitir som. Vitória vai te procurar. Entregue-a a ela e te deixo em paz. O delegado a encarava com uma expressão apática, os olhos meio caídos como se estivesse prestes a mergulhar em um sono profundo. Ela sabia que precisava dizer alguma coisa. O que tinha dentro do pacote? Perguntou, mas a voz saiu fraca. Não sabemos, Aquino disse. Bruna só encontrou o bilhete, que deve ter vindo junto. Átila não te entregou nada. Vitória fez que não. Ele desobedeceu o bilhete e foi assassinado. Mas é estranho que o objeto tenha desaparecido. Se não entregou, o que Átila fez com eles? Jogou fora.
E não jogou o bilhete junto. Não tenho todas as respostas. Delegado, onde você estava essa madrugada? Em casa, ela disse. Lendo o diário de Santiago, completou em pensamento. Tinha alguém com você? Não. E só saiu para ir ao trabalho. Recebi um amigo de manhã. Por acaso sou suspeita? Não, ele disse, sem parecer convincente. Claro que não. Posso ir embora. Depois do que você me contou, depois do que aconteceu com Átila, o principal suspeito é o próprio Santiago. Então ele voltou. Era horrível dizer aquilo em voz alta. Seus pelos se arrepiaram. Talvez seja só o que querem que a gente pense. O que sabemos é que alguém está buscando atingir você, pichando sua parede e tentando te mandar algo pelo Átila. Aquino se inclinou sobre a mesa. Faz alguma ideia do que essa pessoa pode estar querendo? Pensei que fosse seu trabalho descobrir essas coisas. Vitória estava esgotada. A sala abafada e o tec-tec torturante do ventilador de teto só pioravam a sensação. Seu ritmo cardíaco acelerou, mas ela se sentia sonolenta. O delegado desceu os óculos para a ponta do nariz e digitou algo no computador. Então deu um clique duplo em um arquivo, passando os olhos em busca de alguma informação. Deu um trabalho infernal conseguir o inquérito do caso. Como ele era menor de idade, a coisa é toda sigilosa. Ao completar 18, a ficha é zerada. Mas, enquanto relia, me lembrei de algo que estranhei na época. Talvez você possa me ajudar, Aquino disse. Sabe alguma coisa sobre a relação do seu pai com a irmã mais nova dele? Como assim? Sofia tinha 23 anos na época do crime. Tentamos conseguir um depoimento, mas ela morava nos Estados Unidos desde os 21. Trabalhava lá e tinha casado com um americano. Nunca conversamos com ela. Sei que ela mudou para o exterior por causa de uma briga com seu pai. Mas nunca achei que fosse motivo para não colaborar com a polícia. O irmão, a cunhada e o sobrinho dela tinham sido assassinados. E ainda tinha você, viva. Ela nunca te procurou. Vitória empalideceu. Não fazia a menor ideia de quem era Sofia. Nunca a conheci, disse, tomada por um sentimento de urgência. E preciso ir. Ela se apoiou na mesa para ficar de pé. As pernas fraquejaram, mas Vitória conseguiu sair da sala. Subitamente, não se sentia no controle da própria respiração, dos próprios movimentos. Tudo se acumulava. A parede pichada, a morte de Átila. E agora, Sofia, como nunca soubera da existência da tia? De que briga o delegado estava falando? Olhou para as mãos envolvendo com firmeza as alças da mochila. Apoiada no corrimão, desceu aos tropeços os 3 degraus que levavam à rua. O trânsito de Copacabana a invadiu em cheio. Buzinas superdimensionadas, gente de todos os lados, rindo, comendo, falando ao celular. O ar cheirava a esgoto. Seus olhos se encheram d'água e a garganta travou. Sentiu um gosto de remédio no céu da boca. Todo o seu corpo tremia. Ao tentar atravessar a rua, a vista escureceu. Antes de perder a consciência, Vitória sentiu o braço batendo contra o asfalto áspero e quente. Capítulo 13. O mundo se reestruturava aos poucos. Primeiro, um cheiro forte de álcool etílico, entorpecente e sedutor. Depois, o som de louça na cozinha, uma torneira ligada, o zumbido do ar-condicionado e a brisa fresca no rosto. Uma textura diferente na nuca e nos braços, plástico frio, em vez do tecido rugoso do sofá com que estava acostumada. Ainda grogue, Vitória concluiu que não estava em casa. Ergueu-se assustada, respirando fundo e olhando em volta. Estava deitada em um sofá de couro escuro, com a cabeça sobre um travesseiro volumoso, de pena de ganso. Não conhecia aquela sala. Em seu braço, havia um curativo, feito de gás e esparadrapo. Ela foi dominada por um pavor intenso enquanto tentava recordar seus últimos passos. Não conseguiu. Antes que se levantasse, Jorge apareceu, com 2 xícaras fumegantes nas mãos. Finalmente você acordou, ele disse, com um sorriso. Café com bastante açúcar. Jorge se sentou no sofá e estendeu uma xícara para ela. Vitória teve que ficar meio de lado para não encostar nele. Envolveu a louça quente com as palmas das mãos, reconfortada pelo calor e pelo cheiro forte de cafeína. Não machucou muito, ele disse, olhando para a gaze. Fica tranquila. Como vim parar aqui? Vitória perguntou, hesitante. Vi como ficou quando atendeu a ligação no café e resolvi ir atrás de você. Você me seguiu do centro até Copacabana. Te vi pegar um táxi no ponto e entrei no seguinte. Ele baixou os olhos. Desculpa. Talvez pareça estranho, mas fiquei preocupado com o que você disse. Soube precisar se proteger. Vitória continuou a encará-lo em silêncio. Não sabia o que dizer. Jorge se viu forçado a continuar. Esperei no saguão da delegacia. Você saiu tão atordoada que nem me viu. Então desmaiou na calçada. Acordou logo depois, muito nervosa. Te dei um calmante e pegamos um táxi. Não lembras? Era tudo muito vago, como um caldo borbulhante e pouco espesso.
Algumas imagens vieram à mente dela, mas logo se diluíram. Ela já tivera apagões antes, principalmente na época em que se entupia de bebida barata. Tive que sair para comprar gás, ele continuou. Quando voltei, você já estava no 10º sono. Não acordou nem enquanto eu fazia o curativo. Ela passou os olhos pela sala improvisada, sem personalidade, típica de um homem recomeçando a vida sozinho. No canto, havia uma estante simples com livros de não ficção ao lado de uma mesa metálica de trabalho com 2 cadeiras de plástico. Ao centro, ficava um abajur pequeno, um tapete poído e um sofá-cama que não parecia nada confortável. Nas janelas, havia cortinas com blackout. Bem-vinda à minha casa, ele disse, deixando sua xícara ao lado da dela no chão. Aos poucos, a conversa com o delegado voltava à consciência de Vitória. Átila estava morto. Talvez tivesse sido assassinado pelo próprio filho. O pai de Vitória tinha uma irmã mais nova de que ela nunca tinha ouvido falar. Ou só havia se esquecido dela porque era pequena demais na época. Se fosse o caso, o que mais acontecerá no passado que seu cérebro, por imaturidade ou autodefesa, havia tratado de apagar? E sua tia-avó, por que não falava sobre a tal Sofia? Vitória quis ficar de pé, mas decidiu ir devagar e ficou só estudando o rosto de Jorge. Ela sempre odiara manter contato visual, mas com ele era diferente. Não havia julgamento, só uma porta aberta. Já viu o fantasma da ópera? Ele perguntou, depois de algum tempo. Já. Por quê? A sua cara. É como Christine acordando nas catacumbas do teatro, no esconderijo dele. Vitória ergueu a sobrancelha, irônica. E o que você esconde por trás da sua máscara? Ela provocou. Um rosto queimado. Não sei se quero ser o fantasma, na verdade. Ele não termina com a Christine. Vitória desviou o rosto, envergonhada. Observou o corredor e tentou supor as dimensões do apartamento de acordo com sua extensão. Parecia haver 2 ou 3 quartos. Ela não fazia ideia de em qual parte da cidade estava. Tenho que ser honesto com você, Jorge disse. Quando você desmaiou, tive que mexer na mochila para buscar seu celular e tentar ligar para alguém. E encontrei um caderno lá dentro. Achei que fosse seu. Então vi o nome. Santiago é o menino que matou sua família? Eu sei. E saiu nos jornais que o pai dele foi assassinado. Por que você está andando com isso, Vic? Ela ficou chocada. Você leu o caderno? Ele se ajeitou no sofá, desconfortável. Dei uma folheada, confessou. Não devia ter feito isso. Não é da sua conta. Vitória queria ir embora. Ainda deitada, levou a mão ao bolso e percebeu que o canivete não estava ali. Nervosa, fez menção de levantar. Como se lesse seus pensamentos, Jorge pegou algo na mesa de centro. Ela logo reconheceu o canivete nas mãos dele. Isso é meu, disse. Jorge estendeu o canivete para ela, que o pegou na mesma hora, erguendo o tronco. Ainda não entendi direito no que você se meteu, mas parece perigoso, ele disse, inclinando-se para segurar os ombros dela. Quero ajudar. Não precisa. Vitória se esquivou dele e girou o corpo, tomando o impulso. Me escuta, Jorge insistiu. Não é um canivete que vai te proteger. Se não me deixar ir, vou te machucar. Ele ergueu os braços, em sinal de rendição. Afastou-se para a porta e a destrancou. Pode ir embora, se quiser, disse. Mas queria que me escutasse antes. Vitória não queria escutar nada. Girou o corpo e sentou, apoiando os pés no chão. No mesmo instante, sentiu o piso frio. Quando olhou para baixo, confirmou que estava descalça. Despontando da calça jeans, ao lado do pé direito com as unhas curtas e sem esmalte, viu o pé mecânico, bege, com ranhuras ridículas simulando dedos. Tirei seu tênis para você ficar mais confortável, Jorge disse. Ela manteve a cabeça baixa, dominada por um misto de vontade de chorar, gritar e beber. Eu já sabia, Jorge disse. Percebi algo diferente no jeito como andava pelo salão do café. Depois do nosso encontro, fiz algumas pesquisas. Encontrei um jornal da época dizendo que você tinha sido submetida a uma cirurgia. Investiguei e descobri sobre a remoção da perna esquerda. Isso só aumentou minha admiração por você. Fiquei pensando na mulher incrível que é. Com tudo que aconteceu. E aí está você, firme, forte e linda. Vitória se sentia exposta. Envolveu o corpo com os braços e ficou cutucando o curativo com o indicador. Não precisa ter vergonha, Jorge continuou, se aproximando dela. Ele se sentou no chão, com as pernas cruzadas, e ergueu a cabeça. A verdade é que eu sempre me achei muito infeliz, injustiçado pela vida. Tive depressão na adolescência. Mas nada se compara ao que você passou. Depois que te conheci, fiquei pensando como era vergonhoso eu me fechar para o mundo, reclamar das dificuldades, da traição da minha ex. Você me tornou uma pessoa melhor, Vic. E é só isso que a gente pode querer, não acha? Alguém que nos torne melhores. Vitória fechou os olhos, deixando que uma lágrima escorresse pelo rosto. Não estava pronta para aquilo, muito menos naquele momento. Como podia se interessar por alguém numa situação tão absurda? Era errado. Quis explicar a ele,
mas as palavras não saíram. Não vou ser dramático a ponto de dizer que não vou suportar se me ignorar. Ele continuou. Mais do que ninguém, você sabe que a gente é capaz de suportar qualquer coisa e se reinventar. Mas gosto muito de você. Sinto que confiou em mim. Me contou da sua vida. E me mostrou uma nova maneira de encarar os problemas. A perna mecânica não é sua fraqueza, é sua força. Ele estendeu os braços e ergueu o pé esquerdo dela, sentando no sofá e apoiando a perna mecânica em seu colo. Então subiu a barra da calça, revelando a estrutura completa, com as conexões aerodinâmicas e o enchimento da panturrilha. Antes que Vitória recuasse, Jorge aproximou o rosto e beijou o pé de plástico. Sorriu para ela e depois voltou a atenção à perna, subindo o rosto lentamente enquanto dava vários beijinhos, como se ela pudesse sentir o contato de sua boca. Vitória continuou imóvel, sem saber como reagir. Havia um peso enorme em suas costas, o estresse de tudo o que vinha acontecendo, mas fazia tanto tempo que ninguém cuidava dela. Jorge conhecia seu segredo, algo que quase ninguém sabia. E, no fim das contas, não parecia tão ruim. Quando os beijos de Jorge chegaram acima do joelho, ela sentiu o toque através do jeans, a sutil pressão da boca e o desenho molhado deixado pelos lábios. Ele escorregou para mais perto e, sem dizer nada, a abraçou. Vitória percebeu a respiração agitada em sua nuca e o coração dele batendo forte. Uma tensão elétrica percorreu todo o seu corpo. Jorge virou o rosto e aproximou sua boca da dela. Vitória queria muito beijá-lo, mas nunca tinha feito aquilo. Ela tentou dizer. Jorge a puxou para si, encarando-a de perto. Quero você, Vic. Suas bocas se tocaram, primeiro de leve, depois calorosamente, embaçando os óculos dela. Vitória não sabia direito o que estava fazendo, mas ele a envolveu, apoiando em seguida a mão direita de modo delicado em seu rosto. Então levou a boca ao ouvido dela e repetiu que a queria. Depois deu beijinhos em seu pescoço e voltou à sua boca, com mais vigor. Calma, ela disse, afastando de leve. Foi só quando soltou todo o ar dos pulmões que Vitória se deu conta de que estava prendendo a respiração. Menos de um minuto havia se passado, mas pareciam horas. Os dois se encararam em silêncio. Quando ele se aproximou para um novo beijo, ela ficou de pé, ainda sentindo um formigamento nos lábios. Desviou os olhos de Jorge e percebeu o caderno de Santiago sob a mesa de centro. Guardou na mochila e passou a mão no rosto, recuperando o fôlego aos poucos. Desculpa, eu não queria te deixar desconfortável, ele disse. Tenho que ir para casa. Vitória se recostou na parede para calçar os sapatos e ajeitar os cabelos, evitando olhar para ele. Algo novo e potente se passava em seu interior, mas ela ainda não sabia o que era e preferia não demonstrar nenhuma emoção. Também sentia uma espécie de dormência em diversas partes do corpo, principalmente onde ele a tinha beijado e abraçado. Te vejo de novo? Jorge perguntou. Espero que sim, ela pensou, mas só conseguiu dizer, não sei. Podemos ir ao cinema amanhã. Vitória bateu a porta e esperou o elevador chegar ao 7º andar. O prédio tinha um corredor enorme, com dezenas de apartamentos por andar. Na portaria, encontrou o botão para abrir a porta e, respirando o ar abafado da rua mergulhada na noite, acessou o mapa do celular para saber onde estava. Jorge morava entre o Catete e a Glória. Ele tinha dito aquilo no primeiro encontro, mas Vitória havia se esquecido. Ela pediu um táxi pelo aplicativo e em poucos minutos estava em casa. Deixou o canivete sobre a pia e se despiu encarando o espelho. Sua aparência era tenebrosa, com a pele branca maculada pelo curativo, os cabelos desgrenhados e os olhos encavados. Tomou um banho longo, pensando no que tinha acontecido e no absurdo de dar seu primeiro beijo em meio àquele furacão, mas a imagem de Jorge, com seu rosto simples, seu cheiro de café doce e seu olhar sincero ao falar sobre a perna mecânica, voltava para acalmar o nervosismo. Não adiantava ficar se torturando. Aquele tipo de coisa não se escolhia, ela concluiu enquanto se enxugava. Vestiu o pijama, invadida por uma alegria rara. Deitou e fechou os olhos, mas não conseguiu dormir de imediato. Era assim se apaixonar, um calor que vinha não sabia de onde, a cabeça zonza com os pensamentos e o coração descontrolado. Quero você, Vic. Ela nunca tinha escutado aquilo antes. De repente, todos os problemas pareciam menores. Talvez a vida não fosse tão ruim. Talvez ela pudesse ser feliz. Romper barreiras, trocar carinhos, avançar na intimidade, mas sem parecer grosseiro. É esse o complexo jogo que Vitória tem travado comigo. 2 casas adiante, então um retrocesso, depois mais um avanço e mais um retrocesso. Agora estamos melhores do que nunca. Tudo tem seguido como previsto. Ela foi ao delegado e está lendo o diário. Pouco a pouco, se abre comigo, confia em mim, se entrega. Infelizmente, ainda tem coisas que esconde, que prefere guardar para si. Eu entendo. É esse íntimo, esse núcleo inescrutável, que quero acessar. E, quando conseguir, ela vai entender tudo. Seremos só nós dois, e mais ninguém.
Capítulo 14. Vitória chegou à casa de repouso pouco depois das 10h30. Tia Emília já estava de banho tomado e fazia caça-palavras recostada na cama. Havia um crucifixo de bronze preso à parede logo acima de sua cabeça. Parada na soleira, Vitória observou a tia-avó por um minuto, enquanto tentava acalmar a angústia. Não era fácil. Tinha acordado tarde, após uma noite de sono perfeita em que recuperara suas energias. As 3 mensagens enviadas por Jorge, um bom dia com coraçõezinhos, além de sugestões de filmes para verem à tarde, a deixaram de bom humor, mas logo depois ela se dera conta de que era quarta-feira. Não adiantava adiar o confronto ou ficar protegendo tia Emília. Havia coisas demais vindo à tona. Ela precisava estar preparada e alerta. Entrou no quarto e deixou a mochila de lado. Beijou a testa da tia-avó e abriu um sorriso para ela, ganhando tempo. Estava abafado ali, mas tia Emília parecia não se importar. Não consigo achar a palavra, sombra, ela disse, chateada. Está me deixando louca. Vitória se sentou na cama, próximo à cabeceira, e observou a página amarelada com o diagrama de letras e os traçados pouco firmes feitos à caneta vermelha. Tia Emília levantou o rosto, fez o sinal da cruz na sobrinha neta e depois acariciou sua bochecha. Esse batom fica muito bem em você, minha filha, ela observou. Quando vai me apresentar seu novo amigo? Vitória ruborizou. Havia visto um tutorial no YouTube que ensinava a fazer maquiagens simples e rápidas. Comprará na farmácia um hidratante facial com cor para esconder as olheiras e um batom discreto para ressaltar a boca. Não pensou que tia Emília fosse reparar. Você está parecendo sua mãe, ela disse, com um sorriso. Os cabelos compridos, o brilho nos olhos. Vitória tinha pensado a mesma coisa ao se olhar no espelho naquela manhã. Mas, pela primeira vez, não se achará uma versão piorada dela. E decidirá sair sem o lacinho nos cabelos. Encontrei com ele outro dia, Vitória disse, como quem apresenta um dado objetivo. Que bom, minha filha. E vão sair de novo. Vitória não queria deixar que a tia conduzisse a conversa. Havia ensaiado tudo o que precisava falar. Tia Emília, aconteceram algumas coisas na última semana. Que coisas? Vitória foi direto ao ponto. Quem é Sofia? Tia Emília abriu a boca por um instante. Então fechou o rosto, sacudindo a cabeça e apertando a caneta vermelha nos dedos enrugados. Não sei do que você está falando. Da irmã do meu pai. Que história é essa agora? Ela perguntou em um tom rude, até então inédito. Porque eu nunca soube que meu pai tinha uma irmã. Tia Emília a encarou sem dizer nada. Me conta, Vitória insistiu. Preciso saber. Quando meu irmão ficou viúvo, ele ainda era muito jovem. Ou achava isso, pelo menos. Tinha 55 anos. Seu pai tinha acabado de conseguir o primeiro emprego e saído de casa. Então, meu irmão começou a sair com prostitutas. Um dia, engravidou uma. Ele fez o teste, claro, e era mesmo filha dele. Uma filha temporã. A mulher não queria cuidar da criança. Então seu avô decidiu que Sofia ficaria com ele. Vitória podia imaginar como tia Emília havia reagido à notícia da gravidez. Muito religiosa, tinha noções rígidas de família e de certo e errado. Como meu pai lidou com a ideia de ganhar uma irmã de repente? Ele ficou feliz. Na época, tinha 20 e poucos anos e já morava sozinho. Dava aulas em cursinhos e tinha vontade de abrir uma escola. Ela disse. No fundo, não fez muita diferença para ele. Às vezes, ele até ajudava, ficando com a bebê nos fins de semana e coisas assim. Mais tarde, aos 30 e poucos, Mauro abriu a ícone e conheceu sua mãe, que tinha sido contratada como professora de matemática. Eles se apaixonaram. Antes, Mauro era mais focado na carreira. Vitória já havia escutado aquela história centenas de vezes. Tia Emília estava desviando do assunto. E a senhora? O que achava da Sofia? É claro que fiquei chocada na época. Decepcionada também. Era uma pouca vergonha. Mas, quando vi a menina, me derreti toda. Era uma bebê linda. Chorona e indefesa. Tia Emília pensou um instante e acrescentou. Só quando ela cresceu é que foi revelando sua genética. Como assim? Sofia não tinha boa índole. Não era como a gente. Era como se quisesse punir seu pai por ser o filho legítimo. E meu avô não fazia nada. Imagina ser pai solteiro quando já se está na idade de ser avô. Ele comeu o pão que o diabo amassou. Quando meu irmão infartou, Sofia tinha 11 anos. E aí ela foi morar com meu pai. Isso, em 86. Foi um período muito difícil. Ele e Sandra tinham se conhecido um ano antes e já estavam morando juntos. É claro que a mudança da Sofia mexeu um pouco com a rotina de todo mundo, mas nada grave. Eu também ajudava na medida do possível. Minha mãe se dava bem com Sofia. Sandra era professora primária. Sempre foi habilidosa com crianças. Sofia era uma peste. Quebrava coisas pela casa, arrumava briga na escola, se escondia por horas e fazia todo mundo procurar por ela. Com o tempo, Sandra conseguiu colocar a menina mais ou menos nos trilhos. Mas Sofia estava sempre insatisfeita. Acho que ela nunca se sentiu parte da família de verdade. Era desdenhosa, rebelde.
Essa é a palavra, rebelde. Uma vez me chamou de megera desgraçada porque não dei uma bicicleta para ela. Isso com 12 anos. Vitória sorriu. Era típico da tia-avó guardar um rancor bobo como aquele. Quando meu irmão nasceu, a Sofia ainda morava com meus pais. Isso, quando ela foi embora. Não lembro direito. Tinha uns 20 e poucos. Vitória tentava estabelecer uma cronologia, mas era difícil. Eric havia nascido em 1988, quando Sofia tinha 13. Então ela saíra de casa em 95 ou 96, quando Vitória tinha só 1 ou 2 anos. E o que aconteceu? Como assim? Ela foi para os Estados Unidos de repente. Vitória logo percebeu o deslize. O rosto de tia Emília ficou branco. Como sabe dos Estados Unidos? Não vai me dizer que aquela infeliz entrou em contato com você. Me responde. Tia, não quero falar mais nada. Por favor, Vitória disse, inclinando o corpo e pegando as mãos de tia Emília nas suas, toda carinhosa. Me diz. Porque a Sofia foi para os Estados Unidos. Não sei. Ela só foi. Era evidente que tia Emília estava mentindo. E nunca mais te procurou? Você era tia dela. Sofia nunca teve uma ligação com a família. Havia uma raiva contida em sua voz. Tem gente que é assim, desgarrada, sem sentimento. Nem todo mundo é bom, minha filha. E quando a morte dos meus pais e do meu irmão saiu nos jornais, por que ela não me procurou? Nem sei se ela soube. Você tem algum contato dela? O sobrenome do americano com quem casou? Não tenho nada, tia Emília respondeu, de má vontade. Não entendo seu interesse nessa garota. Essa garota é sua sobrinha. É minha tia. Quero falar com ela. Falar o quê? Meu Deus. Acho estranho ela nunca mais ter aparecido. Sofia era uma perdida na vida. Terminou os estudos na Ícone, mas não queria prestar vestibular. Era preguiçosa e acomodada. Mauro resolveu dar uma chance para ela na escola e a colocou para trabalhar como inspetora. Sofia ajudava a cuidar dos alunos. Isso durou 2 ou 3 anos. Até que ela arrumou problema e seu pai teve que pôr a própria irmã na rua. Aí, ela foi embora. Que problema? Estou cansada de mal-entendidos, culpa e rancor. Já sofri muito com minha própria sobrinha me virando as costas. Tentei fazer tudo certo, juro que tentei. Mas ela fez a escolha dela. Tia Emília começou a chorar. Minha filha, por favor, vamos mudar de assuntos. Vitória não respondeu. Talvez o Dr. Max estivesse certo em dizer que ela se alternava entre criança mimada e mulher madura. Só que a adulta estava ganhando força, e tia Emília tinha dificuldade em aceitar que ela não era mais a garotinha que escutava e obedecia em silêncio. Promete que vai esquecer Sofia? A tia-avó perguntou, como se lesse seus pensamentos. Não, só penso no seu bem. Por favor, tia. Sofia fugiu de todos nós. Não faz sentido ir atrás daquela ingrata. Ela só vai abusar de você, sugar tudo que puder oferecer e então te jogar fora. Foi assim que fez com meu irmão, depois com seu pai e com sua mãe. É uma pessoa má, mentirosa, filha de uma prostituta. Por que quer saber de alguém assim? Você está me decepcionando, Vitória. Tia Emília a encarou por mais um segundo, com a boca retesada e a expressão severa. Então baixou os olhos, abriu a revistinha e segurou a caneta na mão trêmula. Sem falar mais nada, voltou a caçar palavras. Capítulo 15. O cinema com Jorge à tarde acabou sendo agradável. Vitória assistiu ao filme de mãos dadas com ele e não se sentiu incomodada. Em alguns momentos, quando o volume da música aumentava ou a cena se arrastava, ele se inclinava um pouco de lado e falava algo em seu ouvido ou beijava sua bochecha. Vitória aceitava a princípio, mas logo virava o rosto e murmurava, vamos ver o filme. Não queria atrapalhar as outras pessoas na sala escura. Comeram pizza em um restaurante pequeno, numa ladeira de Santa Teresa, enquanto conversavam sobre o filme e sobre o que fariam no fim de semana. Sim, ela queria encontrá-lo no fim de semana. Tudo era muito novo, mas Vitória preferia a companhia dele a ficar em casa ansiosa, pensando no que Santiago estaria planejando. Ela tinha a impressão frequente de que estava sendo observada, mas o canivete no bolso e o telescópio na janela a deixavam um pouco mais segura. Na sexta, eles foram a uma exposição de um pintor inglês no CCBB. No sábado, a uma peça de teatro chamada Ensina-me a Viver, sobre um jovem depressivo que vivia pensando em suicídio e então começava a sair com uma senhora de 80 anos bastante alegre e excêntrica. Em geral, Vitória não tinha paciência para histórias românticas, mas achou aquela bem bonita. Ficou pensando que os casais precisavam mesmo ser complementares. A ideia de se juntar a alguém parecido não fazia o menor sentido para ela. Vitória sentia que ela e Jorge eram uma espécie de soma contraditória. Ele era leve, despreocupado e romântico, vivia dizendo que ela era linda e inteligente, enquanto ela era mais contida, silenciosa e misteriosa, de acordo com ele. O segundo beijo na boca acabou vindo naturalmente, e daquela vez Vitória não recuou. Achou gostoso até.
Na semana seguinte, em um jantar, ele comentou que ela parecia tensa e preocupada. Vitória pediu desculpas e contou o que estava acontecendo. Não se ateve à pichação na parede e ao Diário de Santiago, falando também sobre Sofia. Só não conseguiu contar de seu histórico de alcoolismo, mas pretendia fazê-lo no futuro. Não queria estabelecer uma relação baseada em segredos, pois sabia muito bem como machucavam. Ela mesma não tinha mais visitado tia Emília por causa da briga das duas. Jorge escutou tudo com atenção e prometeu ajudá-la no que fosse possível, mas Vitória não queria preocupá-lo com aquilo. Ele a fazia se sentir bem e esquecer os problemas, pelo menos quando estavam juntos. Foi o que ela lhe disse enquanto passeavam na orla da praia. Então Jorge a enlaçou, beijou sua cabeça e disse, finalmente, uma ínfima declaração de amor para este pobre escritor. Vitória sorriu. Adorava as gracinhas dele. Jorge buscou ele próprio informações sobre Sofia, mas não conseguiu nada. Vitória também passou um bom tempo atrás dela na internet. Havia encontrado 5 Sofia Bravo, entre perfis em redes sociais, menções em artigos acadêmicos e notícias, mas nenhuma delas parecia a certa. A idade de 3 não batia e as outras 2 moravam no Brasil, uma em Salvador, outra em Brasília, e eram casadas com brasileiros. Era provável que Sofia usasse o sobrenome do marido americano, que ela não sabia qual era. Certa noite, Vitória se lembrou das 2 caixas de papelão guardadas debaixo de sua cama e resolveu investigá-las. Além de alguns objetos de infância, paninhos, chupetas e bonecas antigas, encontrou ali recordações dos pais, álbuns de família e documentos em geral. Algumas fotos eram anteriores ao nascimento dela, como uma de Eric bebê e outra do casamento dos pais. Depois de algumas horas de busca, sentiu-se frustrada. Sofia não aparecia em nenhum lugar. Era como um fantasma. No final do mês, Aquino voltou a ligar para Vitória. O caso Átila não havia evoluído. Não tinham nenhuma pista. Ninguém vira nada de estranho nas redondezas. Era como se o assassino tivesse evaporado. Ela tentou conseguir o contato de Sofia com o delegado ou pelo menos o sobrenome do marido dela, mas ele não sabia. Vitória adoraria esquecer aquela história, mas não era tão simples. Por mais que tentasse relaxar, havia uma sombra, uma ameaça discreta, mas sempre presente. Onde estava Santiago? Porque ele tinha pichado a parede, matado o próprio pai e desaparecido. O que queria com ela? A sensação era de que algo muito ruim aconteceria a qualquer momento e daria um fim à felicidade recém-descoberta. Nas sessões com o psiquiatra, ela contou que voltará a falar com o delegado após a morte de Átila e finalmente confessou sob o Diário de Santiago. Por último, mencionou a descoberta de Sofia. É um incômodo natural, ele disse. Ser surpreendida pela existência de uma parente tão próxima. Quero encontrar essa mulher. Por quê? Sofia trabalhava na Ícone na época que Santiago estudou lá, Vitória disse. E acho estranho ela nunca ter me procurado e tia Emília não ter me falado sobre ela. O psiquiatra comentou sua postura firme, algo novo até então. Perguntou se algo havia acontecido para motivar sua disposição. Vitória hesitou, mas revelou que vinha se encontrando com Jorge. Já haviam se passado 3 semanas desde o primeiro beijo. Ela percebeu que o psiquiatra não gostou que tivesse demorado tanto para falar a respeito. Ele mencionou a confiança que haviam estabelecido ao longo dos anos e enfatizou que era essencial que continuassem daquele jeito. Você só precisa tomar cuidado para não ir de um extremo ao outro, o Dr. Max disse. O excesso de amor é tão perigoso quanto a falta. Vitória entendia o temor dele, mas não via razão para alarde. Era verdade que em pouco tempo Jorge havia se tornado muito importante para ela. Vitória havia se acostumado com ele, ao seu olhar quente, à textura de sua pele com pintas nos ombros e ao seu perfume. Mas tomava cuidado para não se colocar em risco. Fazia questão de que as coisas avançassem com calma, e ele a respeitava. Passará a acompanhá-la até em casa, mas não insistia em subir. Quando Jorge tentou levá-la para a cama numa noite em que beberam um pouco demais, ele recuou assim que ela disse que não estava pronta. Você é virgem? Jorge perguntou, mas não em um tom grosseiro. Vitória teve vergonha. Sentia-se mal por ser virgem naquela idade, mas preferia não mentir. Fez que sim com a cabeça, temendo que ele ficasse decepcionado e desaparecesse. Mas não foi o que aconteceu. Jorge ligou no dia seguinte. Vamos fazer tudo no seu tempo. Vitória gostou muito de ouvir aquilo. Juntos, criaram uma brincadeira. A cada encontro, experimentavam coisas novas e registravam tudo com uma câmera imaginária, assim como ela, Jorge odiava fotos. Naqueles dias, fizeram um piquenique no alto da Boa Vista, dançaram juntos, foram ao Teatro Municipal, tudo pela primeira vez. Então conheceram a Feira do Lavradio, a poucas quadras do prédio dela. Passaram a tarde caminhando pela rua cheia, observando as antiguidades e as peças de roupa à venda. Jorge ficou meia hora escolhendo discos de vinil em uma barraca, enquanto Vitória tomava um suco e observava o movimento. Almoçaram em um restaurante ali perto, onde um grupo de chorinhos se apresentava. No fim da tarde, ele a acompanhou até seu prédio, na rua Riachuelo. Ao dobrar a esquina,
Vitória viu Arroz próximo ao portão, com uma mochila nas costas e o rosto enfiado em um livro grosso. Ela continuou a conversar com Jorge enquanto pensava no que fazer, tentando disfarçar o nervosismo. Era impossível dar meia volta. Estavam a poucos metros de Arroz quando ele levantou os olhos e reparou nela. Ao perceber que Vitória estava de mãos dadas com outro homem, o sorriso dele se dissolveu em uma expressão de desgosto. Arroz desencostou da parede e foi até o casal, olhando apenas para Vitória, como se Jorge não existisse. Você prometeu que não ia sumir de novo e sumiu, ele disse, fechando o exemplar de A Dança dos Dragões e guardando debaixo do braço. Faz quase um mês que a gente não se fala, Vic. Ela engoliu em seco, constrangida. Não sume. Só estou vivendo, quis responder. Encarou Arroz com um misto de carinho e piedade. Ele era um bom amigo, e nada mais. Não conseguia vê-lo de outro modo. Naquele momento, era como se eles não tivessem mais assunto. Te liguei 3 vezes, Arroz insistiu, como uma criança magoada. Finalmente consegui o que me pediu. Jorge deu um passo à frente e estendeu a mão. A gente ainda não se conhece, ele disse. Sou o namorado da Vic, Jorge. Arroz o cumprimentou no automático, piscando repetidas vezes à espera de uma confirmação dela. Você deve ser o Arroz, ele continuou. Um silêncio constrangedor se fez. Embora muito mais alto, Arroz parecia mais frágil, com os ossos pontiagudos e a pele fina que o deixavam com um aspecto cadavérico. Não tenho muito tempo, Vic, Arroz disse. Vamos instalar as câmeras. Câmeras? Que câmeras? Assunto nosso. Arroz deu um meio sorriso e se dirigiu à Vitória. Vamos subir. Ela concordou com a cabeça e olhou para Jorge, suando frio. A gente conversa amanhã. Queria dizer que tinha amado o dia com ele, mas a presença de Arroz a inibiu. Quer que eu suba com você? Jorge perguntou. Não precisa. Arroz se adiantou, parecendo louco para começar uma briga. A gente já se conhece há bastante tempo. Amigo. Jorge lançou um olhar breve mas fulminante a ele antes de se voltar para ela. Quer? Não precisa. Vitória fez um carinho rápido nas mãos dele e tentou sorrir. Quando Jorge se inclinou para beijá-la, ela virou o rosto sutilmente, oferecendo a bochecha. Logo depois, percebeu certa decepção no olhar dele. Te ligo mais tarde, ela disse, tentando soar natural. Jorge concordou com um gesto lento de cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Arroz sorriu para ela. Deu um trabalho enorme conseguir as câmeras. O que eu não faço por você, hein? Nas horas seguintes, ele mexeu na fiação do apartamento e conectou as 2 câmeras que havia levado. A primeira na sala, em um ângulo que enquadrava a entrada, o sofá e parte da bancada da cozinha. A segunda, num canto alto próximo ao armário, enquadrando a cama e a porta do quarto. Ele também instalou um alarme, ligado ao trinco da entrada principal. Se o assassino voltasse e tentasse arrombar a porta, o barulho ensurdecedor chamaria a atenção da vizinhança. Antes de ir embora, a Rosa ainda instalou um aplicativo no celular dela e a ensinou a acessar as câmeras pelo celular. A imagem era de ótima qualidade, mas em preto e branco e sem som. Dá para acompanhar em tempo real, ele explicou. E as últimas 12 horas ficam gravadas, caso você queira procurar alguma coisa. Vitória agradeceu e pediu desculpas pelo sumiço. Ainda estava chateada com o jeito como ele havia tratado Jorge, mas preferiu não entrar no assunto. A Rosa arrumou suas coisas e jogou a mochila nas costas. Aquele é o cara que estava te ameaçando? Ele perguntou, já de saída. Ela ficou horrorizada. Não, claro que não. Há quanto tempo vocês estão juntos? Arroz, você está feliz? Ela suspirou. Estou. Ele ficou em silêncio. Girou a maçaneta e seguiu cabisbaixo até o final do corredor. Já começava a descer o lance de escada quando disse, fora do campo de visão dela. Se cuida. Só então Vitória conseguiu relaxar de verdade. Tirou a roupa e pegou a Bu no armário, onde o havia escondido. Deitou na cama abraçada ao ursinho e ligou para Jorge. Ele não atendeu, o que a deixou receosa. Teria ficado chateado a ponto de não querer falar com ela. Foi invadida por uma tristeza estranha. 5 minutos depois, Jorge retornou a ligação dizendo que estava no banho. Ela pediu desculpas pela atitude infantil de Arroz e garantiu que ele era apenas um amigo ciumento. Jorge disse que ela não precisava se preocupar e quis saber das câmeras. Vitória explicou tudo e, para mostrar quanto gostava dele, insistiu para que almoçassem juntos no dia seguinte. Jorge se fez de difícil, mas acabou aceitando. Combinaram para o meio-dia em um restaurante árabe do Largo do Machado. Depois de desligar, ela ficou na cama olhando as câmeras pelo celular. Os móveis da sala mergulhados no breu, a porta com diversos trincos mais parecendo de uma cela de prisão e sua própria sombra debaixo das cobertas, com a tela brilhante iluminando apenas seu rosto. No escuro e no silêncio, Sofia voltou aos seus pensamentos. A princípio, ela não tinha nada a ver com Santiago, mas Vitória não conseguia deixar de pensar que as 2 histórias estavam conectadas de algum modo. Era muito estranho que Sofia não tivesse aparecido depois do assassinato brutal da família. Do que estaria fugindo? Sentada a uma das mesinhas da rotisseria sírio-libanesa, Vitória olhou o relógio.
meio-dia e 20. Teria Jorge se esquecido do almoço? Ele costumava se atrasar, só que nunca mais de 10 minutos. Quando ela já cogitava ligar, viu Jorge se aproximar com um sorriso constrangido. Usava uma camisa chamativa com marcas de suor debaixo dos braços e um chapéu de feltro. Vitória gostava da bagunça sutil na aparência dele. Era uma pessoa que não ligava para as imposições sociais. Desculpa, o metrô demorou a passar, ele diz, ofegante. Não tem problema. Eu estava esperando. Jorge lhe deu um beijo rápido, que em seguida se transformou em um beijo longo que a deixou sem ar por alguns segundos. Eu estava esperando é uma maneira educada de dizer, você está muito atrasado. Ele perguntou, irônico. Exatamente, ela concordou, e os dois riram. Eles pediram um quibe cru e mini esfirras de sabores variados para dividir enquanto conversavam. De onde vem o nome Jorge? É grego. Minha avó paterna veio para cá fugida da guerra, ele disse. Significa aquele que trabalha na terra. Nada muito animador. Não combina com você, com essas mãos macias de quem passa o dia digitando e esse chapéu. Estou sendo avaliado? Jorge perguntou, com um meio sorriso. O chapéu faz com que eu me sinta mais novo. Estou ficando careca. É a crise dos 40, acho. 40? Tenho 36. E 4 anos passam voando. Vitória ficou surpresa. Nunca tinham conversado sobre aquilo, mas pensava que ele tivesse no máximo 30 ou 30 e poucos. 36 era bastante. A diferença de idade te incomoda? Incomodava, mas ela não sabia o motivo. Negou depressa e acrescentou, meu pai também era mais velho do que minha mãe. Ele tinha 35 e ela tinha 23 quando se conheceram. Meu pai nunca tinha se apaixonado por nenhuma mulher antes dela. Jorge suspirou antes de dizer, eu também nunca tinha me apaixonado. E a artista plástica inglesa? Ela foi só um teste. Ele fez um gesto vago com as mãos. Eu também estava esperando, Vic. Ela entrou na brincadeira. É uma maneira educada de dizer que estou atrasada. Vamos dizer que você chegou na hora certa. Ele colocou a mão sobre a dela, apertando-a de leve. Vitória ficou observando Jorge em silêncio antes de perguntar. E seus pais? Como eles eram? Meus pais. Ele pigarreou, pego de surpresa. Minha mãe era durona. Nasceu no interior e foi fazer faculdade em Belo Horizonte contra a vontade dos pais. O sonho dela era ser neurologista. Foi na faculdade que conheceu meu pai, que era um sujeito bem família. Era o mais velho de 5 irmãos e tinha o mesmo nome do meu avô. Adivinha qual era? Jorge. Os dois caíram na gargalhada. Tem toda uma linhagem de Jorge, ele confirmou. Meu pai também fazia medicina e conheceu minha mãe no bandejão. Demorou um tempo para ela aceitar sair com ele, mas logo ela se apaixonou também. Tipo a gente. Vitória abriu um sorriso defensivo. E eles viveram felizes para sempre. Os dois ainda moram em Belo Horizonte. Jorge engoliu em seco, baixando os olhos. Eles morreram em 2012. Eu estava na Europa. Minha mãe teve um aneurisma e morreu 3 dias depois. Voltei para fazer companhia ao meu pai por um tempo, mas mesmo assim, ele ficou sozinho demais. Tudo que fazia era com ela, sabe? Não aguentou. 6 meses depois, morreu também. Dormindo. Jorge suspirou antes de perguntar. E seus pais? Como eles eram? Vitória se lembrava de poucas coisas dos pais. Depois de tanto tempo, sua imaginação havia tratado de preencher os pontos obscuros, de modo que ela não conseguia separar o que era recordação do que era invenção. Meu pai era mais calmo, silencioso, apaixonado pela ideia de ensino. Não à toa, quis abrir uma escola. Já minha mãe era mais extrovertida, temperamental, cheia de rompantes. Você parece com ela. Então, ele ironizou. Vitória revirou os olhos. Acho que eles se completavam. Ela fazia tudo por ele. E ele fazia tudo por ela. Você pensa em casar, ter filhos. Vitória deu de ombros. Não sei. Ela achava que Jorge seria um bom pai, daqueles que fazem tudo pelos filhos, mimam de todos os jeitos, carregam no colo para cima e para baixo. Não tinha tanta certeza de que poderia ser uma boa mãe nem de que queria ser uma, então achou melhor mudar de assunto. Depois do árabe, tomaram café em uma padaria na Praça São Salvador e caminharam até o prédio dele, na Glória, passando por um sebo e pelo Museu da República, onde ficaram alguns minutos conversando num dos banquinhos próximo ao lago. Jorge a chamou para subir ao apartamento dele, mas ela sabia o que estava implícito no convite e ainda não se sentia pronta, mesmo que soubesse que era com ele que queria dar aquele passo. Pegou um táxi para a Lapa e chegou rapidamente em casa. Enquanto subia os lances de escada do prédio, ficou se perguntando o que a impedia de ir além com Jorge. Algo parecia estar faltando, mas ela não sabia o que. Havia como que uma ranhura interna, um alarme baixinho no peito que avisava que ainda não era hora. Girou a chave na fechadura e destrancou as tetras. Ao abrir a porta, reparou em um pequeno monte de folhas no chão. Apoiada à parede, inclinou-se para observar a caligrafia mais de perto e percebeu a garganta secar. Santiago havia deixado novas páginas.